Fui acusado de engravidar minha irmã adotiva, até revelarem o que ela escondia. Meu nome é Lucas Ferreira, 17 anos. Cabelo castanho bagunçado, óculos de grau, corpo magro demais porque esqueço de comer quando estou estudando. Sou o cara invisível da escola. Não tenho muitos amigos. Não sou popular. Não sou atleta. Não sou nada especial. Só sou eu. Nossa casa fica num bairro classe média de Curitiba. 3 quartos, quintal pequeno, cerca branca que minha mãe pinta todo ano. Desde que meu pai morreu num acidente de carro, quando eu tinha 5 anos, é só nós 3, eu, minha mãe Patrícia e Clara. Clara chegou na nossa vida como um anjo, pelo menos é assim que minha mãe conta. Cabelo loiro natural, olhos verdes, sorriso que ilumina qualquer ambiente, carismática, inteligente, todos a amam. Eu lembro do dia que ela chegou. Eu tinha 6 anos. Minha mãe me fez sentar no sofá e disse: Lucas, essa é a Clara. Ela vai morar com a gente agora. Ela perdeu os pais num acidente, assim como você perdeu seu pai. Vocês vão se entender muito bem. Eu não sabia o que dizer. Apenas acenei. Clara me olhou com aqueles olhos verdes enormes e sorriu. Oi, mano. Ela me chamou de mano desde o primeiro dia. No começo foi tranquilo. Ela era legal. Brincávamos juntos. Dividíamos brinquedos. Mas conforme crescemos, algo mudou. Ou talvez eu apenas comecei a perceber quem ela realmente era. Clara tinha um talento especial. Ela sabia exatamente como manipular situações. Quando tínhamos 10 e 11 anos, ela quebrou o vaso favorito da minha mãe. Eu estava no quarto estudando quando ouvi o barulho. Desci correndo e encontrei Clara ao lado dos cacos, lágrimas nos olhos. Lucas, você fez isso de propósito? Ela perguntou baixinho justo quando minha mãe entrava na sala. O quê? Não, eu nem estava aqui. Mas minha mãe olhou para Clara chorando, depois para mim com raiva. Lucas, vai para o seu quarto, agora. Mas mãe, eu não... Agora! Fui castigado por uma semana. Clara me abraçou depois sussurrando. Desculpa, mano. Eu não queria que você levasse a culpa. Mas sabe como é? A mamãe fica tão triste quando eu erro. Ela sempre fazia isso. Jogava a culpa em mim e depois fingia que era acidente, que estava tentando me proteger, que a situação fugiu do controle. Quando tínhamos 13 e 14, ela pegou o dinheiro da carteira da minha mãe. R$50. Minha mãe descobriu e imediatamente me acusou. Clara ficou em silêncio, olhando para o chão. Quando pressionada, ela sussurrou. Eu vi o Lucas mexendo na sua bolsa ontem. Mentira. Mas minha mãe acreditou. Mais um castigo, mais uma decepção. E assim foi durante anos. Pequenas coisas, pequenas mentiras, pequenas manipulações. Eu era sempre o culpado. Clara era sempre a vítima inocente. Até que chegamos ao ensino médio. Na escola, Clara era uma estrela. Grêmio estudantil, coral, teatro. Todos a conheciam. Todos a amavam. Professores a elogiavam constantemente. Clara é tão madura. Clara é tão responsável. Clara tem um futuro brilhante. E eu era o irmão da Clara. Só isso. Ninguém sabia meu nome. Ninguém se importava. Eu tinha apenas uma amiga de verdade. Júlia Santos. Cabelo cacheado, aparelho nos dentes, inteligente e sarcástica. Ela era da minha turma de química avançada e a única pessoa que parecia me ver como gente. Sua irmã é meio falsa, né? Júlia comentou um dia, do nada, enquanto almoçávamos sozinhos na cantina. Eu quase engasguei com o refrigerante. Por que você diz isso? Sei lá, ela é muito... perfeita. Ninguém é tão perfeito. E eu vi ela uma vez sendo grossa com uma menina do primeiro ano. Mas quando a professora apareceu, ela virou anjinho na hora. Eu sorri tristemente. Você não sabe a metade. Mas Júlia não insistiu. E eu não contei. Porque quem ia acreditar? Clara era adorada. Eu era invisível. Até 2 semanas atrás, quando tudo mudou. Foi uma segunda-feira. Eu estava guardando meus livros no armário quando vi Clara conversando com as amigas dela perto dos bebedouros. Ela parecia tensa, nervosa. As amigas cochichavam, olhando ao redor. Não dei muita atenção. Até que na hora do almoço, boatos começaram a se espalhar. A Clara tá grávida. Sério? De quem? Ninguém sabe. Ela não quer falar. Deve ser daquele cara da faculdade que ela estava saindo. Fofoca. Só fofoca. Ensino médio é assim. Sempre tem boato de alguém grávida.
alguém transando, alguém traindo. Eu ignorei. Mas quando cheguei em casa naquela tarde, encontrei Clara no sofá, chorando nos braços da minha mãe. O Lucas, ela soluçava. Foi o Lucas que espalhou. Minha mãe me viu parado na porta e seu rosto virou uma máscara de fúria. Como você pôde? Como eu pude o quê? Eu estava completamente perdido. Espalhar esse boato horrível sobre sua irmã? Que boato? Clara me olhou, lágrimas escorrendo, voz quebrada. Você disse para todo mundo que eu tô grávida. Por que você fez isso, Lucas? Eu confiei em você. Meu sangue gelou. Eu não disse nada para ninguém. Eu nem sabia que tinha esse boato até hoje na escola. Mentiroso. Minha mãe gritou. A Clara me mostrou as mensagens. Você espalhou isso para os seus amigos. Que amigos? Eu não tenho amigos. E que mensagens? Clara pegou o celular, as mãos tremendo, e mostrou prints de conversas do WhatsApp. Mensagens que supostamente eram minhas, dizendo coisas como: a Clara tá grávida, mano. Sério, ela contou pra mim ontem. Não espalha não, mas é verdade. Eu olhei pra aquilo sem acreditar. Isso não sou eu nunca mandei essas mensagens. Tá escrito seu nome. Qualquer um pode editar print. Qualquer um pode falsificar, mas ela não quis ouvir. Me mandou pro quarto. Disse que estava decepcionada demais para falar comigo. Naquela noite, deitado na cama, encarando o teto, eu sabia. Clara estava fazendo de novo. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez era sério. E eu não fazia ideia de quão pior ia ficar. No dia seguinte, a escola inteira me olhava. Não com curiosidade, com ódio. Alguém havia espalhado que eu era o responsável pelo boato sobre Clara, que eu tinha exposto a intimidade dela, que eu era um irmão cruel e invejoso. No corredor, um garoto do 3º ano me empurrou contra os armários. Seu merda. Que tipo de cara faz isso com a própria irmã? Eu não respondi, apenas abaixei a cabeça e continuei andando. Na aula de história, a professora me chamou a atenção na frente de todos. Lucas, você vai ficar quieto aí ou quer continuar sendo o centro das fofocas? Eu nem estava falando, mas todos riram. No almoço, sentei sozinho. Até Júlia estava ausente naquele dia. Eu estava completamente isolado. E então Clara apareceu. Ela se sentou na minha frente, os olhos vermelhos, a voz suave. Lucas, por que você está fazendo isso comigo? Eu a encarei, incrédulo. Clara, para. Você sabe que eu não fiz nada. Eu confiei em você. Ela sussurrou alto o suficiente para as mesas ao redor ouvirem. Eu te contei que estava com medo, que estava atrasada, que achava que podia estar grávida. E você espalhou para todo mundo. Meu coração parou. Você nunca me contou nada disso. Contei sim, semana passada, quando a mamãe não estava em casa. Você está mentindo. As pessoas começaram a olhar. Clara se levantou, as lágrimas voltando. Eu só queria ter um irmão que me apoiasse. Mas você me odeia, né? Sempre me odiou. E saiu correndo, todo mundo olhando para mim como se eu fosse lixo. Naquela tarde, fui chamado na diretoria. Diretora Mariana, coordenadora pedagógica, 2 professores e minha mãe. Lucas, começou a diretora, temos recebido várias reclamações. Alunos nos procuraram dizendo que você espalhou informações íntimas sobre a Clara. Isso é extremamente grave. É assédio moral. É cyberbullying. Eu não fiz nada disso. A coordenadora jogou uma pasta na mesa. Temos prints. Temos testemunhas. 5 alunos confirmaram que você foi a fonte do boato. 5 alunos que provavelmente foram convencidos pela Clara. Eu estava desesperado. Ela está mentindo. Ela sempre mente. Minha mãe fechou os olhos como se estivesse com dor. Lucas, para de culpar sua irmã e assume o que você fez. Eu não fiz nada. A diretora bateu na mesa. Nós vamos abrir um processo disciplinar. Enquanto isso, você está suspenso por 1 semana. E dependendo do que for apurado, podemos ter que considerar sua expulsão. Expulsão. A palavra ecoou na minha cabeça. Minha mãe me levou para casa em silêncio. Quando chegamos, ela apenas disse: vai para o seu quarto. Eu não quero olhar para você agora. A solidão e a dúvida durante aquela semana de suspensão, fiquei trancado no quarto. Sem celular, minha mãe confiscou. Sem computador, sem nada. Clara continuava vivendo normalmente. Ouvia ela conversando ao telefone, rindo com as amigas, vivendo como se nada tivesse acontecido. Uma noite, ouvi vozes na sala. Clara e minha mãe conversando. Mãe, eu tô com medo, Clara dizia. Medo de quê, meu amor?
E se for verdade? E se eu realmente estiver grávida? Silêncio. Você fez o teste? Ainda não. Tô com medo. Amanhã a gente vai na farmácia, compra um teste e resolve isso, ok? Mas Clara, quem é o pai? Se for mesmo verdade, eu não posso falar, mãe. Ele é mais velho. Ele é comprometido. Se alguém descobrir, vai ser um escândalo. Meu coração acelerou. Então era verdade. Ela estava grávida. Mas não por minha causa, obviamente. Por causa de algum cara mais velho e comprometido, e ela estava me usando como bode expiatório. No domingo, Júlia apareceu na minha janela. Literalmente. Ela jogou pedrinhas até eu abrir. "O que você está fazendo aqui?" sussurrei. "Salvando sua vida, idiota." "Desce!" Saí escondido. Fomos até a praça perto de casa. "Lucas, eu sei que você não fez nada," ela começou. "E eu vou provar." "Como?" Ela sorriu. "Porque eu comecei a investigar. Conversei com os tais 5 alunos que disseram que você espalhou o boato. 3 deles foram pagos pela Clara. R$ 50 cada um para confirmarem a história." "Como você descobriu isso?" "Porque um deles é meu primo. E ele me contou tudo depois que eu ameacei expor ele para os pais." Ela me mostrou o celular. Mensagens entre Clara e alguns alunos. Transferências via Pix. Tudo documentado. "Mas tem mais," Júlia continuou. "Eu desconfiei que ela estava grávida de verdade. E eu lembrei que há alguns meses eu vi ela saindo de um carro de luxo, um Audi preto, perto do shopping. O cara que estava dirigindo era bem mais velho. 40 e poucos, talvez. E daí? E daí que eu anotei a placa. Por precaução. Porque achei estranho. Hoje eu consegui descobrir de quem é o carro. Ela me mostrou uma foto no celular. Um homem de terno, sorriso confiante, aliança no dedo. Felipe Azevedo. Empresário, casado, 2 filhos. E segundo minhas pesquisas, doou dinheiro para a escola ano passado. Ele conhece a diretoria. Tudo se conectou. Clara estava protegendo esse homem e me usando como escudo. "Mas Júlia, como a gente prova isso?" Ela sorriu de novo, dessa vez com mais malícia. "Deixa comigo." Júlia era esperta. Muito esperta. Ela sabia que precisávamos de uma confissão. Então ela armou uma cilada. Na terça-feira, Júlia marcou um encontro com Clara. Disse que queria conversar sobre o Lucas, que estava preocupada com ele, que achava que talvez Clara estivesse exagerando. Clara topou. Afinal, Júlia era conhecida por ser minha única amiga. Convencer Júlia de que eu era culpado seria o prego final no caixão. Elas se encontraram na praça de alimentação do shopping. Júlia levou o celular no bolso, gravando tudo. Eu ouvi a gravação depois. Cada palavra me deu calafrios. "Olha, Júlia," Clara começava, voz calma. "Eu sei que você é amiga do Lucas, mas você precisa entender. Ele sempre foi problemático, sempre teve ciúmes de mim." "Mas Clara, você tem certeza que foi ele que espalhou?" Júlia perguntava inocente. "Tenho. Ele confessou pra mim, sabe? Em casa. Disse que fez porque queria me ver sofrer. Mentira. Mais uma. E é verdade? Você tá grávida?" Pausa. Sim, eu tô. Mas não é culpa do Lucas. Óbvio. Mas se todo mundo pensar que foi ele que espalhou, eu não preciso dizer de quem é. Entende?" "Entendo. Mas quem é o pai?" "Não posso falar. Mas ele é comprometido. E mais velho. Se alguém descobrir, acaba a vida dele. E a minha. Então o Lucas é perfeito para isso." "Perfeito?" "É, ele é o bode expiatório perfeito. Ninguém gosta dele. Ninguém vai defendê-lo. E minha mãe sempre acredita em mim. Então, é uma solução boa para todo mundo." Júlia fingiu compreensão. "Você é muito esperta, Clara." "Eu sei, sempre fui." A reunião foi marcada para sexta-feira. Eu, minha mãe, Clara, a diretora, a coordenadora, 2 professores e o conselho escolar. Eu estava apavorado. Mas Júlia tinha me dado tudo. A gravação, os prints das transferências, as conversas, até fotos de Clara entrando no carro do Felipe Azevedo. Quando entramos na sala, Clara me lançou um olhar vitorioso. Ela achava que tinha ganhado. A diretora abriu a reunião. "Estamos aqui para decidir o futuro do aluno Lucas Ferreira após as graves acusações de assédio moral e difamação contra sua irmã, Clara Ferreira. Lucas, você tem algo a dizer antes de começarmos?" Eu respirei fundo. "Tenho. Eu não fiz nada do que estão me acusando.
E eu posso provar. Clara revirou os olhos. Ah, claro, mais mentiras. Eu peguei meu celular, tinha conseguido de volta para a reunião, e conectei no projetor da sala. Primeiro, os prints que Clara mostrou são falsos, editados. Eu nunca mandei essas mensagens. E posso provar mostrando meu histórico completo de conversas. Todas as datas e horários batem, exceto essas, porque elas não existem. A coordenadora franziu a testa. Mas temos testemunhas? Sim, 5 alunos, 3 dos quais foram pagos por Clara. R$ 50 cada um, via Pix. Aqui estão os comprovantes. Projetei as imagens. Transferências claras, de Clara para os alunos. Silêncio pesado. Clara ficou pálida. E isso é montagem, ele está mentindo. Segundo, continuei, a voz mais firme agora. Clara está grávida, de verdade, mas não por minha culpa. O pai é um homem de 43 anos, casado, chamado Felipe Azevedo. Aqui estão fotos dela entrando no carro dele. Aqui estão mensagens entre eles que conseguimos recuperar, mais imagens. Clara e Felipe. Mensagens íntimas, tudo exposto. E terceiro, respirei fundo. Aqui está uma gravação de Clara confessando que inventou tudo, que me usou como bode expiatório perfeito. Apertei play. A voz de Clara saiu dos alto-falantes da sala, clara como cristal. Ele é o bode expiatório perfeito. Ninguém gosta dele, ninguém vai defendê-lo. A sala ficou em silêncio mortal. Clara se levantou, as pernas bambas. Isso foi tirado de contexto. Ela me enganou. Foi? Júlia entrou na sala naquele momento. Porque eu tenho 40 minutos de gravação. Quer que eu toque o resto? Clara começou a chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de desespero. Mãe, eu posso explicar. Minha mãe estava branca, olhos arregalados, mãos tremendo. Você fez isso? Você fez isso com seu irmão? Eu tinha que proteger o Felipe. Ele ia perder tudo. E eu, gritei. E eu, Clara, eu ia perder tudo também. Ser expulso, ter minha vida destruída. Ela não respondeu. Apenas desabou numa cadeira, soluçando. A diretora estava lívida. Nós vamos entrar em contato com as autoridades. Isso é crime, falsa acusação, difamação e... Ela olhou para Clara. Envolvimento com um adulto enquanto menor de idade. Clara ergueu a cabeça apavorada. Não, vocês não podem. Ele vai me matar. Ele vai preso, disse a coordenadora pegando o telefone. E você terá muitas explicações a dar. Nas semanas seguintes, tudo desmoronou. Felipe Azevedo foi preso. Investigações revelaram que ele tinha um histórico de envolvimento com menores. Sua esposa pediu divórcio. Sua empresa perdeu contratos. Clara foi retirada da escola. Minha mãe, incapaz de lidar com a situação e a culpa de ter acreditado nas mentiras, enviou Clara para morar com tios em Florianópolis. Longe. Isolada. Antes de ir, ela tentou me pedir desculpas. Lucas, eu sinto muito. Eu estava no meu quarto, arrumando os livros que tinha jogado durante semanas de desespero. Senti muito pelo quê, Clara? Por ter tentado destruir minha vida? Ou por ter sido pega? Eu não queria que fosse tão longe, mas foi. E você continuou. Mesmo quando viu o que estava fazendo comigo. Ela chorou. Eu estava desesperada. E eu também estava. Mas a diferença é que meu desespero era por algo que eu não fiz. Ela não teve resposta. Apenas saiu do meu quarto. E dias depois da minha vida. Minha mãe nunca mais foi a mesma. Ela me pediu perdão inúmeras vezes. Chorou. Disse que era uma péssima mãe. Que devia ter acreditado em mim. Eu aceitei o pedido de desculpas. Mas o dano estava feito. A confiança quebrada. Voltei para a escola. As pessoas me olhavam diferente agora. Alguns com vergonha, outros com pena. Alguns até pediram desculpas. Mas eu não queria pena. Eu só queria paz. Júlia se tornou mais do que minha amiga. Ela se tornou minha salvadora. A única pessoa que acreditou em mim quando todos viraram as costas. Hoje, 6 meses depois, estou terminando o último ano do ensino médio. Passei em medicina numa federal. Vou sair daqui. Vou recomeçar. Clara ainda mora em Florianópolis. Ouvi dizer que teve o bebê, um menino, que está morando com os tios e terminando os estudos por EAD. Parte de mim ainda sente raiva.
Mas outra parte apenas sente pena, porque ela perdeu tudo: a família, a reputação, o futuro. E por quê? Para proteger um homem que não valia nada, para manter uma imagem que era falsa desde o início. Às vezes, me perguntam se eu perdoei Clara. Eu respiro fundo e respondo: perdoar não significa esquecer, não significa fingir que nada aconteceu. Perdoar significa que eu escolho não carregar o ódio. Mas isso não apaga a verdade. A verdade é: eu fui o bode expiatório perfeito porque era conveniente, porque era fácil, porque ninguém ia questionar. E essa é a lição mais cruel que aprendi. As pessoas não acreditam na verdade. Elas acreditam na história mais convincente. E enquanto você for o alvo fácil, você será sacrificado sem hesitação. Então hoje eu decidi: nunca mais serei o alvo fácil. Nunca mais serei invisível. E nunca mais deixarei que alguém escreva minha história por mim, porque a verdade pode demorar. Pode doer. Pode quase te destruir. Mas no final, a verdade sempre, sempre encontra a luz. E quando ela vem à tona, ela queima todos os mentirosos.